O voto de Nazireu. É a mensagem, não tem aí, né, filho? Amém. Então vamos lá. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga assim: se alguém entre vocês, não importa se homem ou mulher, fala para a pessoa do lado, homem ou mulher, quiser fazer o voto especial de Nazireu, consagrando-se totalmente ao Eterno, não poderá beber vinho nem qualquer outra bebida fermentada, nem mesmo suco de uva. Aliás, nem poderá comer uvas ou passas, uvas passas no caso. Poderá, durante o período de consagração, nada que venha da uva, nem sementes, nem casca, poderá servir de alimento para essa pessoa. Durante o período de consagração ao Eterno, a pessoa também não poderá cortar o cabelo. O cabelo comprido será um sinal de consagração ao Eterno. Nem mesmo nesse período, a pessoa não poderá tocar nenhum cadáver, mesmo que seja o corpo do pai, da mãe, do irmão ou da irmã. Ela não poderá se contaminar ritualmente, porque o sinal da consagração ao Eterno será sobre a cabeça dela. Durante todo o período da consagração, a pessoa irá se dedicar ao Eterno. Amém? Até aí. Tânia. É isso que eu ia pedir. Amém. Quando eu comecei a preparar essa palavra, faz pouco tempo que o pastor Sérgio ministrou. Ele falou sobre o voto de Nazireu. E quando eu fui preparar essa palavra, a primeira pergunta, porque na Bíblia nós percebemos homens que fizeram esse voto. E a primeira pergunta que veio no meu coração, eu falei: Senhor, e a mulher? Né? Como que a mulher se encaixa nisso? E daí eu abri essa Bíblia, né, essa versão, a mensagem. Então o voto de Nazireu é fácil nós trazermos para o nosso contexto atual, e é claro que a consagração é tanto para homens como para mulheres. Mas eu fiz a pergunta: será que naquela época a mulher também fazia esse voto? Sim. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de impossibilidade. E eu pergunto: qual é a sua impossibilidade? O que é um dia difícil para você? Porque um dia difícil para você, de repente não seja um dia difícil para mim. Não é verdade? De repente você acordar cedo, gente, para mim acordar cedo, eu sou uma pessoa que durante muitos anos eu acordava às 7:30 da manhã. 7:30 da manhã. Então isso começou a me incomodar. E eu falei: Senhor, eu quero começar a acordar mais cedo. Hoje eu acordo 6 horas da manhã. Mas não é fácil. O meu esposo, ele acorda às 5. Na época que ele trabalhava na fazenda, ele acordava 4:30 da manhã. Ia pra academia e depois ia trabalhar. Então pra ele, isso não é difícil. Mas pra mim é. O que é um dia difícil pra você? De repente, você fazer um jejum de carne vermelha é muito difícil para você. Para mim já foi muito difícil. A minha mãe brinca que quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de bisteca. E ela comprava para agradar eu e meu pai, né? E nós discutíamos ali, brigávamos pela bisteca. E na minha adolescência, né, na minha juventude, porque eu casei bem nova, com 18 anos... o Senhor já me levou a fazer jejum, propósito de não comer a carne vermelha. Hoje, para mim, não comer a carne vermelha é muito mais fácil do que quando eu tinha 17, 18 anos. Então, o que é difícil para você? O que é uma impossibilidade para você? E eu falo assim que uma coisa eu posso te dizer: aquilo que é impossibilidade, aquilo que é difícil,
e que o Senhor te levanta para fazer, isso se torna um marco, não é verdade? Isso se torna um testemunho, isso se torna palavra viva na sua boca para influenciar outras pessoas. Por que eu posso falar de jejum? Porque eu vivo jejum. Porque eu pratico jejum. Se eu não praticasse o jejum, eu não poderia falar de jejum. Então Deus, Ele nos leva a romper em determinadas áreas, para que isso possa ser testemunho nas nossas vidas. E hoje, o Senhor, Ele quer nos falar sobre uma separação radical. Todas as vezes que eu rompo uma dificuldade minha, que na minha cabeça seria impossível, mas pela graça do Senhor em mim, se torna possível, porque Ele me capacita a fazer. E todas as vezes que eu rompo essas barreiras, isso se torna um testemunho na minha vida. O voto de Nazireu, o que significa Nazireu? Ele significa separado, consagrado. Hoje a gente não chama mais de voto, a gente chama de propósito. E qual que era o propósito? Por que esse voto? O porquê dele? O indivíduo, durante um período ou durante toda a vida dele, ele abria mão de prazeres comuns. Nós percebemos aqui que ele abria mão de algumas coisas específicas para se consagrar. Então eu vou falar bem rapidamente sobre 4 pessoas que fizeram esse voto na Bíblia. O primeiro é Sansão, que desde o ventre materno, Sansão foi separado para ser nazireu. Quando a sua mãe engravidou, houve toda uma preparação e ele foi destinado a um propósito. E o Senhor requeriu dele essa consagração específica, que era o voto de Nazireu. E o interessante, queridos, é que todas as vezes na Bíblia, com Sansão, com Samuel, que eu vou falar para vocês, com João, o voto de Nazireu, ele marca uma mudança, uma transição. E eu quero falar sobre cada um deles, o que seria essa transição. Sansão, na época de Sansão, o povo de Israel estava sofrendo com os filisteus. E eles oravam: Senhor, nos envie um Salvador, alguém que nos livre da mão dos filisteus. E o Senhor levantou Sansão. Amém? Na época de Samuel, também. E é muito lindo, porque quem que era o profeta? Aquele que o Senhor usava, porque no Antigo Testamento, o Senhor usava homens específicos para ensinar o povo dele. E naquela época, o sacerdote era Eli. Repete comigo, Eli. É para vocês não dormirem. Eli, quando nós estudamos ali, nós não temos muito tempo hoje, então por isso eu vou contar a história rapidamente para vocês. Eli era sacerdote, e a Bíblia fala que ele se tornou um homem gordo. Vou usar as palavras assim de hoje, Que ele tinha dificuldade para levantar, ele ficava sentado. E assim ele cuidava do povo. Mas a Bíblia fala também que os filhos de Eli se desviaram e eles corrompiam as ofertas entregues. Os filhos de Eli começaram a dar mau testemunho perante o povo de Israel. E Eli nada fazia. Eli se acomodou diante da situação. Sabe o que representa Eli? Ele estava numa cegueira espiritual.
E o tempo de Eli, ele simboliza um sacerdote que não se movia mais em Deus. Ele estava paralisado, acomodado. Ele não se importava com a geração seguinte, porque quem que é a geração seguinte? São os nossos filhos. Ele viu a geração seguinte se perdendo, os seus filhos se desviando da palavra e ele nada conseguiu fazer. Pai, mãe, o que você tem feito para que a sua geração, a próxima geração, os seus filhos vivam uma vida de santidade? Então o Senhor levantou Samuel. Samuel foi entregue por sua mãe no templo. Samuel cresceu no templo. E Samuel, ele marca também uma transição. Um período que Israel era governado por juízes e passou a ser governado por reis. Samuel foi quem ungiu Saul e depois Davi. Então Samuel, ele foi levantado por um grande propósito e ele viveu esse voto, esse período de consagração, uma vida de consagração. João Batista, lá em Lucas 1, conta a história de João Batista, e ele também viveu esse tempo de consagração. Quem foi João Batista? Aquele que veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele era primo de Jesus e ele veio para anunciar. Você sabia que antes de João Batista, a igreja viveu um período de 400 anos de silêncio profético? Então João, ele veio para marcar a sua geração. Tantos anos que havia silêncio profético. E João se levantou. Gente, a história de João é muito impactante. Porque João, ele viveu uma vida completamente contra os princípios da época. Ele viveu uma vida de consagração radical, de separação radical nas suas vestimentas, no que ele comia. E por fim, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre Paulo. Lá em Atos 18, Paulo, ele é mencionado muito pouco como nazireu, porque na verdade o voto de Paulo, ele foi temporário. Ali em Atos 18 fala assim, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Quando o voto de nazireu encerrava, a pessoa raspava a cabeça. Então, durante todo aquele período de consagração, ele deixava o cabelo, o homem deixava a barba crescer. E acabou o voto, ele raspava a cabeça. Eu falei para vocês aqui há poucos dias que eu fiz um casamento bem recente, que a noiva, ela fez 1 ano de consagração. E agora, há poucos dias, eu vi, ela postou nas redes sociais, ela raspando a cabeça. Então, depois do casamento, 1 mês e pouquinho depois do casamento, ela raspou a cabeça, entregando esse período, de consagração, esse voto que ela fez. E eu quero incentivar hoje vocês não a fazer esse voto. Não, amém, se Deus tocar no seu coração, Mas vamos trazer isso para o nosso conceito. O que seria viver esses dias? Esses dias de nazireu. O que seria viver isso hoje?
Os cabelos falam de uma identidade pública. Então, na época, quando os homens da época, eles olhavam um homem com cabelo crescido, com cabelo grande, com a sua barba por fazer, automaticamente a sociedade falava, não, ele deve estar cumprindo o voto de Nazireu. E hoje, o que seria essa identidade pública de uma consagração? Sabe, queridos, eu vejo que no contexto atual, você não ter vergonha de quem você é em Deus. Quantos cristãos, eles têm vergonha, são cristãos, são crentes aqui dentro da igreja, mas lá fora esconde quem são. E eu vejo muito isso acontecer com os jovens, porque a perseguição, o bullying, ele é muito grande, né, dentro das escolas. Então, quantos jovens cristãos não têm coragem de bater no peito e falar, eu sou crente, eu vivo uma vida de santidade? É claro que isso não é só para jovens, mas eu estou falando para vocês o que eu tenho visto hoje. O Nazireu, ele via o seu cabelo crescer dia após dia. E vocês concordam comigo que um cabelo sem corte e uma barba, assim, o meu esposo, ele deixa a barba crescer, mas gente, é quase todo dia que ele vai lá e dá uma paradinha na tesoura. Vocês concordam que quando a barba fica realmente sem nenhum corte, o cabelo sem nenhum corte, não dá assim um ar de abandonado, isso mesmo? A aparência não fica um pouco comprometida? Então eu vejo isso, esse ato, né? As irmãs estão... É verdade, pastora. Esse ato, sabe como que eu vejo? Era como se o homem abrisse mão, assim, da sua glória, da sua vaidade. Não só o homem, né? Porque era válido para a mulher também, né? E a mulher também, né? Quando o cabelo começa a crescer e fica com as pontas, assim, tudo desempareada, também fica esquisito, né? Então, assim, ele estava abrindo mão de uma certa vaidade, um certo cuidado. Mas vamos trazer para o nosso contexto hoje. Queridos, o meu esposo sempre fala isso. Até uns anos atrás, o crente, ele era identificado pela sua vestimenta, as mulheres pelo cabelo comprido, pelas roupas, os homens também. E hoje, será que Deus nos chama para isso? A nossa igreja, ela não tem essa prática de usos e costumes como nós falamos. Arrisca esse ponto de falar para a mulher que ela precisa estar com uma saia, ela precisa ter o cabelo comprido. Mas nós sim ensinamos a santidade. E esse é o intuito hoje. Ensinar vocês que nós precisamos abrir mão de prazeres e distrações para viver uma vida de santidade. E no contexto atual, queridos, eu quero te chamar para viver propósitos no Senhor. Eu estava lá no Bambu e uma pastora veio orar por mim. Queridos, olha, pensa numa pessoa que recebeu oração lá. É porque pensa bem, né? Um contexto de pastores. E eu, nessa situação, carequinha, né? Então, assim, toda hora uma pastora, eu senti no coração de orar por você, amém, pode orar. E daqui a pouco eu saía, eu senti no coração, Deus me incomodou para orar por você, amém, pode orar. Pensa numa pessoa que recebeu oração. E uma dessas pastoras, ela falou assim, faça propósitos. Faça propósitos com o Senhor.
Ela não falou assim, ó, faça propósitos pela cura. Ela falou assim para mim, faça propósitos por consagração. E isso tocou muito no meu coração. Porque a nossa vida, o que é o propósito? Existe assim, tem igrejas que faz campanhas, né? E tudo é bom, sabia? Porque nós precisamos de disciplina. A nossa igreja não tem essa prática de fazer campanhas. Mas faça sim propósitos. Senhor, eu vou fazer um propósito de jejum. Eu vou fazer um propósito. Porque todos esses propósitos, às vezes um tempo que você fica sem as redes sociais. Um tempo que você fala, não, eu vou orar às 3 horas da manhã. Da madrugada, né? Eu vou orar às 3 horas da madrugada. São propósitos. E esses propósitos nos disciplinam para nos consagrarmos. Uma consagração, ela precisa de dedicação. É uma decisão que você toma. E essa decisão precisa de firmeza. Não existe consagração sem tempo. Não adianta você fazer um jejum e tirar o alimento, mas não tirar tempo de leitura da palavra. Tirar o alimento, mas não tirar tempo para ouvir Jesus, para ouvir o direcionamento do Senhor. Então a questão aqui não é o corte de cabelo, se é comprido ou se é raspado. A questão aqui, queridos, não é essa. A questão aqui é você buscar a santidade. É você viver uma vida de propósito. É um estilo de vida. Não, eu decido por esse estilo. E quando você decidir, o Senhor fará pedidos específicos para você. Hoje, o Senhor fala comigo sobre o cabelo. Porque é o que eu tenho vivido. E quando eu estava estudando sobre o voto de Nazireu, ele falou assim, ó, a pessoa, ela via dia após dia o seu cabelo crescendo. E depois ele raspava esse cabelo. E novamente o cabelo tinha que crescer. Eu vou falar uma coisa para vocês. E os homens aqui que já rasparam o cabelo vão concordar comigo. Pensa que esse cabelo demora a crescer. O meu tá crescendo, mas todo dia eu me olho no espelho, parece que ele cresceu 1 milímetro só. Então eu queria que ele crescesse rápido. Mas não é pela força do meu braço. Eu posso até tomar umas vitaminas, né, para ajudar. E tenho tomado. Mas esse tempo me ensina a viver o processo. Me ensina que não é na força do braço, que não é no meu tempo, mas me ensina sobre a coragem de suportar o processo. E o Senhor, Ele nos molda e Ele nos leva a viver processos. Esse é o meu processo. Qual que é o processo que você tem vivido? De repente Deus está falando e trabalhando no seu casamento. Deus pode estar falando e trabalhando na sua vida profissional, na sua saúde. E em tudo nós somos moldados, amém? Então na prática, vamos trazer novamente para a prática. Quando eu me afasto das conversas pessimistas, quando eu paro de alimentar o medo e a ansiedade, eu estou vivendo esse período de consagração. E eu pergunto, mas como assim parar de alimentar o medo? Como assim parar de alimentar a ansiedade? Queridos, o medo, ele é contagioso. Ele é contagioso. Então, quando você se une a uma pessoa pessimista ou uma pessoa medrosa, quando você... Sabe aquela pessoa que da boca dela sai o tempo todo palavras de dificuldade? E isso não te contamina?
Se a gente chega numa rodinha e tá todo mundo reclamando da política. Gente, é muito difícil nós não entrarem naquele contexto, não é verdade? A gente fala assim, se tá calor, a gente reclama do calor. Se tá frio, a gente reclama do frio. Então, são pequenas atitudes que nos levam a alimentar o medo e a ansiedade. O medo é contagioso. Quando você se une ao medo do outro, a sua fé é sufocada. Então, quando você perceber alguém com medo, não se une ao medo dela. Sabe quando a pessoa fala assim, ai, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Ah, não, eu tenho sempre essa dor de cabeça. Vixe, a minha é terrível. Olha só como que nós somos provados. A pessoa falou pra você, não, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Posso orar por você? Não, em nome de Jesus. Vai expulsando essa dor de cabeça aí. Porque às vezes você falar que vai orar pela pessoa, a pessoa já fica muito formal. Então você leva na brincadeira. Eita, sai dor de cabeça! Esse dia eu cheguei com uma irmã e ela tá trabalhando de madrugada. E ela falou assim, ai pastora, tá muito difícil. Tá muito difícil me acostumar com o horário, sono. Então, eu falei assim pra ela, então nós vamos orar. Ou você se acostuma, ou a gente ora por outro serviço. E é assim, eu falei gritando assim, sabe? Ela até assustou assim. Mas essa é a verdade, não é? Ou ela acostuma, ou a gente coloca a fé em prática. E vamos orar por outro emprego e amém. Uma frase que eu ouvi essa semana e que eu quero compartilhar com vocês. A dor que não é dividida, ela passa a ser multiplicada dentro de nós. Então, quando a gente fala aqui de fugir do medo, de fugir da ansiedade, eu pergunto para você, o que tem te causado dor? O que tem te causado medo? O que tem te causado ansiedade? Pergunte para o Espírito Santo. E aquilo que não é dividido é multiplicado dentro de você. Então, se você tem passado dias difíceis, fala comigo. Quando eu passar por dias difíceis, irei dividir. Porque se você não dividir, e eu falo isso de compartilhar, a dor, o dia difícil, a ansiedade, o medo, isso cresce dentro de você. Isso se multiplica dentro de você. Então a pureza espiritual e o afastamento do pecado, que é isso que nós estamos falando, amém? Ela me leva a vigiar os meus pensamentos, as minhas conversas, a brindar o meu coração contra aquilo que é tóxico. Ela me leva a escolher andar em santidade. E contextualizando isso, trazendo para os dias atuais, quantas vezes você tem sido provado lá no trabalho? Você que é empresário, você que é funcionário, o que seria você ser um nazireu? O que seria você viver essa vida de consagração radical? Querido, quando você é tentado a aceitar uma propina e você diz não. Quando você é tentado a mentir para o seu cliente, para o seu patrão e você diz não. Às vezes a gente vê a Bíblia e a gente não consegue trazer a prática que está aqui para o nosso contexto. E mesmo quando nós vencemos, eu falo que o maior problema é que mesmo quando nós vencemos, nós não conseguimos enxergar o nosso progresso. Então enxergue os seus nãos como uma vitória. Toda vez que você diz não para um copo de cerveja, toda vez que você diz não para a pornografia,
é uma vitória. E é de vitória em vitória que nós somos aperfeiçoados. Amém? Então, para você que é solteiro, quando você escolhe se guardar para o seu casamento, quando você decide não se envolver sexualmente com ninguém até o casamento, você está vivendo uma vida de consagração. Quando você evita pornografia, quando você evita flertes virtuais, sabe aquelas conversinhas bobas que vão crescendo no WhatsApp com o sexo oposto, né? Então, quando você diz não para as pequenas coisas, você vai crescendo e vivendo essa vida de santidade. E eu quero falar para vocês que não é ser legalista, não é ser chato, não é o tempo todo ficar apontando, mas você não pode fazer isso, você não é crente, mas você não... Até essa semana a gente estava conversando, né? Que virou maior discussão nas redes sociais sobre o horário do jogo. Aí as pessoas, não, que você não pode, você tá priorizando o jogo e virou aquela maior discussão. Às vezes a gente perde tempo com coisas muito pequenas. Sabe, queridos? Você assistiu um jogo, você assistiu um filme, você assistiu uma série. Isso não diz se você é mais crente ou menos crente. Agora, se isso tem tomado muito tempo, é você e Deus que vai responder. Porque tem muitas coisas que não é pecado na Bíblia, que não é mencionado como pecado, mas me toma tempo. Eu sou uma pessoa que eu nunca bebi, eu fui criada na igreja, então eu nunca bebi, nunca fumei, mas pensa numa pessoa que gosta de assistir filme. Eu gosto de assistir filme. Meu esposo não gosta, então eu assisto filme sozinha. Só que eu preciso estar todo o tempo vigiando, porque senão eu perco muito tempo assistindo os meus filmes. Então isso é tentação para mim. É algo que eu preciso corrigir e me sondar. É errado eu assistir um filme? Uma série? Não. Mas quando isso rouba o meu tempo com Deus, aí sim. E eu pergunto para você, o que tem roubado seu tempo com Deus? De repente não é o filme, mas é a fofoca que você vai, o tereré que você vai tomar com a vizinha e se torna aonde é alimentada a fofoca. De repente são as suas vestes, as suas vestimentas, sim, que você gosta de usar você que é mulher, gosta de usar uma roupa mais sensual, gosta de chamar a atenção dos homens, e isso vale até mesmo para as mocinhas. O que é uma vida de santidade? Nós nos enganamos, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele aponta aquilo que precisa ser corrigido. Mas sabe o que nós fazemos? Fingimos que não ouvimos. Sabe, quando eu era mocinha, eu nunca tive, assim, muita coisa, assim, nunca tive um corpão. Mas não importa se é um corpão, se é mais magrinha, se é mais cheinha. A sensualidade, ela se torna uma prova para toda moça. Então é você parar na frente do espelho, mulher, moça, e perguntar para o Senhor se esta roupa o agrada. Nós não vamos exigir que você use uma saia lá embaixo, mas cuidado. Cuidado com as roupas transparentes, cuidado com o shortinho, cuidado com os decotes. Você que é homem, cuidado com a roupa que você vai para academia. Às vezes, mas eu tô indo para academia, eu sou homem, daí coloca uma regata. Gente, nós poderíamos passar
ficar aqui até meio-dia conversando sobre essas pequenas coisas. Não é do nosso feitio como pastores chegar em você, chegar na sua casa e falar: não, deixa eu ver aqui o seu guarda-roupa. Ah, deixa eu ver aqui a sua prateleira, a sua geladeira, se não tem uma bebida alcoólica. Nós não vamos fazer isso. Porque é você com o Espírito Santo. Aquilo que o seu pastor e a sua pastora não vê, aquilo que o seu líder de célula não vê, eu posso te dizer que Deus vê. E o Espírito Santo se entristece. Então, se o Senhor tem te acordado 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã para orar e você simplesmente vira para o lado e dorme de novo, você não tem vivido dias de consagração. É simples. É assim. O Espírito Santo nos conduz a práticas diárias de consagração. E todas as vezes que você fala não, você deixa de crescer. Se o Espírito Santo tem te conduzido ao jejum e te chamado ao jejum, e você fala: não, mas é muito difícil. E você está protelando: não, vou deixar para o mês que vem. Mês que vem eu faço esse jejum. E daí você passa o ano inteiro sem fazer um jejum. E eu não vou perguntar aqui quem de vocês já fez jejum de 21 dias. Quem de vocês já fez jejum de 40 dias. Eu não vou perguntar. Mas fica com essa pergunta para você mesmo responder. Quem de vocês tem vivido propósitos em busca de consagração? Amém? Vamos ficar em pé. E eu gostaria, queridos, sabe, quando a gente vai para o encontro e a gente chega ali, a gente se esvazia, não é verdade? Nós temos 3 dias. Quem fez encontro aqui? Grande parte da igreja, não é verdade? E nós temos 3 dias ali de consagração. E quando chega no último dia, que é o batismo do Espírito Santo, nós estamos prontos para receber aquele transbordar do Espírito Santo. Porque nós temos 3 dias ali nos preparando, nos consagrando. Aí, o encontro, ele é uma vez no ano. E o que você vai fazer com esses 362 dias restantes? Continue buscando uma vida de consagração. Porque o mesmo Espírito Santo que revelou lá no encontro o pecado que estava oculto, ele revela hoje na sua casa, no seu tempo com Deus. Basta você buscar. Amém?